Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem, né? Não sabemos ao certo em que momento vocês vão visualizar esse vídeo, que é mais um Momento Engenharia, o nosso podcast, o 7º episódio. E hoje nós vamos falar de um tema universal, né? Conforme a gente estava falando aqui agora, que é o poder da imagem pessoal, né? Nós sabemos hoje que esse é um tema super assertivo não só para o nosso nicho de engenheiros, arquitetos e técnicos, mas também para todo tipo de público, você que está na carreira corporativa ou até mesmo nas redes sociais, não importa, né? A imagem, ela é algo super importante e principalmente no quesito vendas, né? Então eu trouxe uma especialista no assunto, uma amiga querida, inclusive pastora, pessoa muitíssimo abençoada e riquíssima de conhecimento, que é a Nájila. Né, Nájila? Seja bem-vinda ao nosso podcast, Momento Engenharia. Um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. É isso aí. E nós vamos falar aqui agora, né, desse tema, mas antes da gente começar aí com as perguntas, pra gente ser bem objetivo, eu vou deixar aqui os arrobas pra vocês, né, pra vocês não deixarem de seguir os nossos canais, né, nossas redes sociais, que é thaiscoimbra.eng e Nájila Travaglia Oficial. Então, pois é, não deixe de seguir. E também, né, o nosso canal do YouTube, que é Coimbra Enge Construções, que é onde nós vamos disponibilizar esse episódio depois de editado. Daqui a alguns dias vai estar fresquinho para vocês lá no nosso canal do YouTube. Então, vamos para esse bate-papo aqui agora, né? Vamos começar. Nájila, pode se apresentar, contar pro pessoal, né? Quem é você, sua história, como que você começou, né, nessa carreira, sua especialidade, né? Que eu acabei, só te apresentei pelo nome, né? Mas não apresentei o que você faz hoje nesse mercado, né? Pode começar. Então, eu sou Nájila Travaglia, sou formada em administração de empresas, sempre amei moda desde criança. Minha avó era costureira, então eu lembro que eu deixava a minha mãe louca querendo as roupas tendências da moda, né? Então, essa expertise, eu falo que é um dom mesmo que o próprio Senhor me deu, porque eu sempre tive facilidade em me vestir, era a referência da família quando tinha algum evento também específico, mas na minha época criança não existia essa profissão, né? Então eu sou estrategista de imagem e comportamento hoje, além de terapeuta também, porque é autoconhecimento e está tudo atrelado. Mas na minha época de infância não existia essa profissão, até porque a consultoria de imagem é uma profissão muito nova e recente, quando se comparada às outras profissões, como engenharia, medicina, dentista, a psicologia em si. Mas a consultoria de imagem, ela tem em torno aí de 30 anos apenas no mercado, então é algo recente. E aqui no Brasil, em meios de 15, 16 anos apenas, então é algo muito novo e com a pandemia deu esse boom. As pessoas começaram a ter consciência do quanto a imagem é importante. Então eu sempre amei moda, mas ainda criança não conhecia essa profissão. A gente conhecia estilista de moda que estava mais ligada a eventos de televisão, desfiles, né? Mas eu vejo a moda como algo que sempre passa, que tem vários conceitos de acordo, né, com aquele momento, e achava algo assim bem distante de ser sonhado, por crenças limitantes que a gente vê que a maioria da população sofre com isso também, né, Thaís? Com certeza, isso mesmo. A gente estava falando ali fora, né, sobre corte de cabelo, inclusive. Exatamente, então muitas crenças que nos impedem, às vezes, até de sonhar. Mas quando eu engravidei do Caio, né, então hoje eu sou casada, mãe de 3 príncipes, né, pra quem tá chegando aí e não me conhece. O Vitor e o Matheus são gêmeos, então a gente tem uma ligação aí do gemelar. Né? Nós temos uma ligação muito forte, né, somos mães de 3, só que no seu caso são 3 meninos e pra cá e lá 3 meninas, né? Então, os gêmeos já estão com 14 anos, o Caio está com 7, que é o caçula, né? Xará. Meu pro xará. nosso Tá vendo? São amigo várias aí. coisas em comum. São várias coisas em Gente, a comum. Nájila, ela tá aqui como convidada, mas eu falei no início aí, ela é, Uma né, a grande nossa amiga. pastora, uma grande amiga, né? verdade. Uma pessoa que eu conheço desde a minha infância, né? É Ela é verdade. irmã de uma amiguíssima minha de infância, né? De 11 anos que eu conheci a Camila, né? Isso aí. Mais ou menos 11 anos, eu não sei se ela tá ao vivo aí.
Mas então já tem muita história, né, Thaís? Eu vi você crescer na sua carreira, vi você chegar nesse lugar que você está hoje, né? Então, realmente, são muitas coisas incomuns, né? É isso aí. Então, hoje eu trabalho com isso, né? Porque imagem e comportamento? Porque estão atrelados. Então, não necessariamente tudo é só o quesito da imagem, né? Da vestimenta em si. Mas o comportamento também, ele é muito importante nesse quesito da comunicação e é o que eu trabalho. Então, na estratégia de imagem, entra tanto o quesito comportamental quanto da própria imagem em si. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, quem deseja se posicionar, hoje é o seu momento, né? Hoje é o momento para você se aprender aí algumas técnicas, né? Tenho certeza que a Nájila vai entregar muito aqui pra gente hoje. Então, não perca não. Fazendo só uma chamada aqui muito importante para você, engenheiro, arquiteto, profissionais da construção civil, que deseja se destacar nesse mercado de forma assertiva. Um dos itens primordiais é a imagem pessoal. E foi por isso que eu trouxe esse tema. Muitas pessoas podem até estar questionando por que trazer imagem pessoal para um podcast de engenharia. Simplesmente porque tem tudo a ver. Né? Você quer trabalhar com alto padrão? Quer trabalhar com um produto que te exige mais? Né? Porque o cliente do alto padrão, você primeiro precisa convencê-lo de comprar de você. Né? Ele não está querendo saber se você sabe fazer obra ou não. Ele primeiro vai conectar com a sua pessoa. E como que você vai conectar com o cliente de alto padrão se você não sabe se apresentar, né? Não sabe ter comportamento, não sabe ter uma vestimenta correta, que é um conjunto, né? A Nájila vai explicar aqui melhor. Então, esse podcast é ideal para quem está começando a carreira ou também para quem já está atuando de uma carreira sólida e que precisa melhorar alguma coisa, que precisa se posicionar melhor, precisa assumir novos patamares, né? Vamos dizer assim, profissionalmente falando. Então, não deixe de pegar esses insights. Então, isso aí. Vamos dar início aqui na primeira pergunta, né? Você já se apresentou, já contou quem você é, pastora, né? Isso também. Aí, pessoa muito abençoada, gente. Isso aqui é o podcast da unção. Amém. Nájila, então, o que uma boa imagem pessoal pode transmitir? O que ela transmite, né? A gente saber se comportar e se vestir bem. Então, a imagem, ela tem o poder de nos projetar a alçar voos maiores. A linguagem não verbal é tudo que está ligado à nossa imagem. Então, não existe uma imagem neutra, como a gente vê muitas pessoas falando, eu sou neutra. Não existe. Uhum. A neutra, muitas das vezes, pode, inclusive, estar comunicando um desleixo com essa imagem, né? Uhum. Uma desatenção com essa imagem. Então, a imagem, quando ela de uma forma bem estratégica, ela te impulsiona, porque tudo comunica. É justamente o poder das linhas, formas, cores e volumes que vai trazer uma comunicação. Por exemplo, cores escuras, elas trazem seriedade, assim como linhas retas. Como assim linhas retas? Um cabelo escovado e alinhado, um cabelo preso muito bem alinhado, um coque, por exemplo, traz uma autoridade, uma força, uma seriedade. Assim como as linhas retas num óculos, em um brinco, em uma maquiagem, né, uma maquiagem mais clean, vai trazer mais seriedade. Então, tudo na nossa imagem comunica. Então, é saber o que você precisa comunicar e usar esse poder desses pilares da comunicação justamente para ter essa comunicação assertiva e conectar o público correto. Então, as cores claras, elas trazem mais acessibilidade e leveza. Então, quando a gente pensa em autoridade, que você quer ser expertise e quer trabalhar com público alto padrão, você precisa transmitir mais sofisticação, mais autoridade em sua imagem. Mas, ao mesmo tempo, a acessibilidade, porque você não pode causar tanto distanciamento assim, porque você precisa conectar com as pessoas. Então, não necessariamente será cores escuras. Pode ser cores claras, mas a gente pode entrar com linhas retas em uma alfaiataria, em um acessório, em uma maquiagem clean. Então, no quesito elegância, menos é mais. Então, menos detalhes, né? É minimalista, né? Minimalista. Mulher, por exemplo, unhas feitas. Se não deu para passar um esmalte, né? O esmalte descascou, sem esmalte, uma unha lixada, unhas muito decoradas, muito grandes, não transmite essa sofisticação e essa elegância. Mesma coisa os homens, né? Temos aqui o Sim. Caio representando a figura masculina, né? Um cabelo cortado. Os homens têm mais dificuldade, né? Acho que só as mulheres têm que andar
não, hein, gente? Apesar que hoje mudou muito, né? Hoje também em os dia- homens têm entendido, né, essa importância da comunicação e de ter essa assertividade, porque a gente usa esses pilares para uma comunicação assertiva. Então, não necessariamente é encaixotar. O que a gente vê muito no Instagram? Todo mundo de blazer preto, batom vermelho. Ou se não de vermelho. Eu ia falar isso Cabelo agora. Acho que repartido vermelho ao é meio. a única cor que transmite, tipo, poder, né? Que hoje tem essa moda do poder, mas não é. E feminino, mas não, né? Então, é entender se aquela cor te representa, se aquela cor vai verdadeiramente conectar com o seu público. Então, a gente trabalha, né, nessa estratégia algo bem peculiar para cada pessoa, até porque nós somos únicos e irrepetíveis. Então, a gente precisa entender essa unicidade. Então, não é encaixotar ninguém a um padrão estabelecido, mas é entender quem é você, respeitar a sua essência e externar o seu desejo de comunicação para comunicar esse público certo, usando esses pilares das cores, das linhas, das formas e do volume. Certo, e não é fácil, né, Nájila? Eu falo assim, do outro lado da mesa, porque essa mulher, gente, é elegância em pessoa, né? Então, não se compare com ninguém, mas assim, olhando, né? É claro que ela é estrategista, ela já aprendeu muito, mas sempre se vestiu bem. Então, ela realmente era vamos dizer assim... Uma referência. Era uma Sempre foi uma referência, referência. E eu acredito que quando a gente faz algo com talento, ele sempre vai sobressair. Porque é o seu dom, é seu talento, É o que né? o Senhor nos deu para transbordar. Por isso que Isso. para nós é mais fácil, né? Sim. Então, você vê uma obra lá, você já imagina a obra acabada. Uhum. É assim como eu vejo uma pessoa, eu já imagino aquela obra acabada Você também. já vê Justamente, Ela sai meu Deus. de acordo com o que Aquela ela obra quer ali, eu tenho um desafio muito grande. comunicar. Inclusive, eu já cheguei aqui no podcast, sabe quando eu cortar meu cabelo. Então, vocês já, ó, o pessoal já vai Em despedindo breve, desse uma luto. transformação. Já vai Mudança. despedindo, porque na verdade eu já fiz, né, alguns processos com a Nájila em outro momento, e a gente acaba esquecendo, né, gente, porque a nossa rotina é muito pesada. Então, assim, eu achei que visagismo eu tinha que fazer uma vez na vida, né? E ela falou: não, Thais, aquele momento que eu fiz, né, inclusive, eu estava grávida. Era uma fase de vida. E Eu nós acho que isso que você passamos falou por é isso, muito né? legal, porque em determinados momentos, né, da nossa vida, a gente tá almejando alguma coisa, passa um tempo, a gente muda e tá depois almejando Sempre outras tá mudando, coisas, né? e isso a gente precisa sempre estar trazendo para nossa imagem. O que a gente quer Isso. transmitir naquele momento. Naquele momento. Por quê? Porque é isso que vai gerar o que todo mundo busca, principalmente as mulheres, que é a autoestima. A autoestima é um dos pilares essenciais do equilíbrio emocional. Então, para a mulher é tão importante a autoestima que quando a gente passa por essas fases, é mãe, né? Casou, quer mudar o cabelo, é mãe, quer mudar de novo, quer curtir esse cabelão, depois quer cortar. Então, essas fases, ela exige um desejo de comunicação diferente. E a gente precisa entender isso. Por nós mesmas, quem não tem esses dons, né, específicos e estuda para isso, né, para ser uma estrategista, não consegue visualizar. Mas às vezes se olha e fala: não tô legal. Tá todo mundo elogiando, meu cabelo tá bonito, tá saudável, mas eu não tô gostando dessa foto. Por quê? Não está conectando com o que você quer transmitir Desejo. hoje. Conectou com o que você queria transmitir ano passado. Esse ano já é um novo desejo de comunicação. Então, essa estratégia, ela precisa sempre ser refeita. Certo, a gente precisa se Legal. atualizar, né, na verdade, né, como eu dei um exemplo aqui verdadeiro e prático, né, eu estava grávida quando eu fiz, né, meu último processo com você, e eu queria curtir o cabelão, tinha muitos anos, né, eu tenho cabelo, já tive cabelo curto durante muito tempo da minha vida, e eu quis voltar para esse cabelo longo, né, e curti, tirei minhas fotos de grávida com cabelo Sim. longo, e agora eu estou em outro momento da minha vida, né, em outra etapa, o profissional, ele alinhou com a maternidade agora depois de quase um ano, né, porque, né, como você já Existe já muito passou gemelar, por isso, né? Nós somos mãe de gêmeas, então a gente entende uma a outra. Então agora que o meu equilíbrio profissional voltou, né, ao normal, né, não ao normal não, né, porque agora eu voltei ainda mais, agora com Focada, mais né? foco, porque agora afinal tem Mais três força. meninos dentro de casa, né, tem que Justamente, voltar gente. com um foco muito grande. Então, a gente brincando que ela falou: Thais, acho que você vai ter que cortar esse cabelo. Então, é isso, gente. A gente precisa estar sempre antenado às mudanças, né? Sempre evoluindo. E a imagem é tão importante como uma capacitação de curso, né? Nós que somos técnicos, né? Da área técnica, que é engenharia e arquitetura, a gente sempre tá fazendo curso, sempre tá buscando, né? Se atualizar. E às vezes a gente esquece do básico, né? Que é, por Até exemplo... porque, olha o poder da imagem. A imagem, ela precisa transmitir todas as suas competências e habilidades.
Porque a gente não anda com os currículos dos cursos pendurados no pescoço. Isso é muito forte. Exatamente, ó, tá escrito na minha testa, da minha formação, né? O que Então, vai a transmitir gente- é o quê? A minha imagem, A né? sua imagem. Então, ela tem esse poder Ela vai de transmitir a autoridade. transmitir essa autoridade, transmitir que você é competente e que você sabe. Agora, se você não se atenta a ela, como você vai andar com seus currículos pendurados no pescoço? Ninguém sabe. Então, a imagem, ela chega antes de você falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o seu cliente. É um bom Então, insight, ao viu? você chegar, você já precisa transmitir essas competências e habilidades com o poder da linguagem não verbal. Muito Legal. bacana. Então, vamos para uma pergunta muito específica, né? Que, inclusive, eu também estou com muita curiosidade de saber a resposta. Por que engenheiros e arquitetos precisam se preocupar com a imagem pessoal? Visto que, assim, o nosso nicho não é fácil. Arquiteto é uma exceção, né, gente? Com todo respeito aos arquitetos, claro, né? Que são nossos parceiros. Mas o arquiteto, geralmente, ele vai na fase da obra que já não é tão necessário. É um EPI, então ele geralmente já vai mais arrumado. É uma coisa do arquiteto andar arrumadinho. Todo mundo já sabe disso, né? Agora, o engenheiro não. O engenheiro tem aquela imagem cravada que só anda sujo de terra. Calça jeans e Com bota. calça jeans suado, mulher, no caso, com o cabelo todo enrolado, com coque. É claro que isso realmente é uma realidade, né? Eu não tô falando aqui de modo sarcástico, não. É porque é verdade, né? A gente tá lá na obra no dia a dia, suando com sol, às vezes tá no meio da concretagem. Realmente não dá pra se vestir, assim, de forma elegante. Inclusive, não é um ambiente pra isso. Que você vai me explicar melhor. Não é um ambiente. A gente tem que considerar que obra tem fator de risco, né? Você trabalha com homens, você precisa impor respeito também. Então, você não vai chegar na obra com uma calça leg, né? Tá te falando ali fora, por vários motivos, pra não em relação a respeito mesmo, acho que é uma calça muito colada e tudo, e também porque se você grudar num prego ou numa madeira, alguma coisa ali no meio da obra, você vai ter um grande problema, e o jeans, ele tem mais resistência, né? Mas eu vou deixar você, né, a especialista aqui na mesa é você, então, por que, né, a importância dessa imagem para esse tipo de profissional? Então, é aquilo que você acabou de pontuar aí. Toda imagem, a gente tem que estar percebendo o ambiente. Como você já pontuou, não tem como você ir para uma obra de salto, alfaiataria, que acaba sendo um tecido mais leve, né, mais frágil. Então, realmente, você precisa usar os métodos ali de proteção, né? A bota, às vezes o chapéu ali, e tá tudo ok, o capacete lá de proteção. Mas são atenções que mudam todo um contexto. Às vezes você, em vez de ir com a cara toda limpa, no caso da mulher, passa um protetor com cor, né, um blushzinho, um gloss, para dar um ar de saúde e de atenção com a sua imagem. O importante é a gente entender sobre a atenção. Nem tudo é só vestimenta. Então, a mulher vai com um aspecto saudável, coloca assim a bota, dê preferência para um jeans escuro, um jeans que não tenha tanto detalhe, que também vai trazer um toque de elegância para aquele ambiente, mesmo você estando, né, sem o rasgado. Porque o rasgado, ele traz o quê? O jeans destroide, ele traz uma comunicação de casualidade. E ali é uma empresa, você está trabalhando. Então, você precisa transmitir profissionalismo. Não é um momento de lazer. Então, vai com jeans sem detalhes, vai com jeans escuro. Suja a bota de terra, suja, mas limpa, né? Depois limpa ela. Limpa né? ela. Sabe uma dica que eu dou para os engenheiros, né, do nosso perfil? Mulher, no caso, principalmente, mas acho que vale no geral. Sempre tenha um sapato limpo no seu carro e uma blusa. Isso. Sabe por quê? Porque, ainda mais se você trabalhar sozinho, tiver um time ainda montado. Você tá ali no meio da obra, o cliente liga querendo fechar contrato. Exato. E é o cliente do alto padrão. Você vai chegar lá sujo de terra, com a bota suja, com a camisa toda, às vezes, suada. Então, Exato. sempre deixa ali uma peça salva-vidas. Se você tiver que ir numa reunião, às vezes o cliente alto padrão, assim, ele te liga e fala assim, vamos fechar, você pode aparecer aqui agora? E aí? Com certeza. Então, porque você o tem que ambiente estar da pronto, obra né? também, ele tem muito essa questão de sujeira mesmo, né? Sim. Então, você pode estar, a gente precisa Peixe ter poeira, justamente uma roupa reserva, porque ali você corre o risco de, a todo momento, você se sujar, e não só o sapato, né? A roupa mesmo em si. Isso. Então, vale a pena, né, deixar algo separado no carro, caso você precise trocar, mas a atenção básica com a imagem, que às vezes a pessoa, porque vai estar naquele ambiente, não vai
vai conectar com o possível cliente ali, mas e o sair dali? Então, pelo menos você está com um aspecto saudável no seu rosto, o homem com o cabelo cortado, com a barba feita, né? Unhas limpas. Então, são atenções que mudam todo um contexto de comunicação. Né? E como você já sugeriu também, deixa uma camisa, né? Para você trocar, caso você precise ir até esse cliente. Ou se você é o responsável pela obra, não precisa necessariamente ir com uma camisa polo, uma camisa de malha. Coloque uma camisa, né? De tecido, que vai trazer também mais alinhamento. Você pode estar de bota, de jeans, mas coloque uma camisa que vai trazer um alinhamento para aquela imagem também. Eu acho coisa básica, né? Eu, pelo menos, por exemplo, peguei a dica de usar, às vezes, uma camisa, assim, é o quê? É camiseta mesmo que fala? Regata. Sim. Uma regatinha pra não ter decote, essas coisas, né? Lógico, tem que sempre lembrar no comportamento, ainda mais que obra tem muito homem. Isso. E, infelizmente, a gente já tem um problema, né, de ser engenheiro. Eu falo mais no caso de mulher, né? Que homem não passa por isso. Mas, dependendo do jeito que você vai, se atrapalha as pessoas a trabalharem, né? Você tem que pensar nisso também. Então, eu sempre coloco um blazer, porque aí o blazer traz aquela seriedade mesmo, estando de bota, né? E, independente da blusa que eu tiver, ele tampa ali, de aparecer um braço, né? Peguei essa dica com você. Exato. Inclusive, então, me ajuda muito. Eu não gosto de ir pra obra, por exemplo, sem pelo menos estar minimamente alinhada, apresentável, porque o cliente sempre aparece também. Isso. Por mais que ele já é meu cliente, né? Mas é legal ele chegar lá e me ver bem visto, igual no dia que ele me contratou. Isso. Né? Senão ele verdade. chega lá, ué, cadê aquela pessoa que fechou o contrato comigo? No meu caso, tem um agravante, né? Não agravante, mas um ponderamento, porque eu sou comercial. Então, hoje, quando eu vou na obra, eu preciso realmente estar alinhada, né? Claro que quem fica na obra e fica mais por conta ali da gestão da obra em si, não quer dizer que ela não tenha, mas o dia a dia dela é diferente, né? Sim, mas não deixa... É outra exigência. São as outras exigências, mas não quer dizer que ela também não precisa... Se atentar ao básico, né? Ao mínimo de detalhes, que é essa saúde, essa atenção com a imagem, né? Um cabelo limpo, uma make clean, né? Uma barba feita, uma unha limpa, um cabelo cortado. É o básico de uma imagem que transmite dica legal do coque, profissionalismo, porque né? na obra a gente tem muito calor e é até perigoso o cabelo, dependendo da situação. Então já vá com o cabelo já alinhado no coque, né? Isso. Já fica, você já vai pronta para aquele lugar e se você sair, você continua pronta. As oportunidades elas aparecem e você tem que estar preparado para isso, né? Exato. Quando a oportunidade de bater na porta, você tem que estar pronto para abrir, né? Eu sempre falo isso. Então vamos para a próxima. Como ter uma boa imagem atuando no canteiro de obras? A gente até antecipou. Pouco, né? E aí, homem e mulher, né? Porque homem eu acho que é até mais fácil um pouco, né? Colocou talvez uma blusa. Eu acho ali. que a dica que ela deu foi muito boa. Tipo, a gente pode ir lá, né? Usar uma bota, uma calça jeans escura e colocar uma camisa. Às vezes que aí você fica mais alinhado, pode sair daquele ambiente, mas sempre leva uma peça reserva, igual você falou, pode acontecer de sujar, né, cair alguma coisa ali naquela roupa, leva uma peça reserva que se precisar trocar ou sair, você continua pronto e alinhado, né? Então está sempre pronto para qualquer oportunidade. Entendi. Mas, então, na verdade, assim, só voltando ainda para essa pergunta, além da vestimenta, né, que a gente focou muito, tem mais alguma coisa, assim, que pode dar uma incrementada? Eu falo, assim, uma coisa boba que eu descobri, capinha de celular, né? Você chega lá, você até tem um iPhone, que querendo ou não, hoje em dia tem essas coisas, de precisa pensar nisso, né, no poder das marcas e tudo. Você chega lá com uma capinha rosa, igual você estava. Uma capinha rosa toda desbotada, estragada, isso também não é legal, né? Suja, né? Falou do óculos, né? São coisas pequenininhas também, né? Não é só o que tá... não é Imagens só são detalhes. Então, por exemplo, óculos com a haste quebrada, quando é o metal descascado, isso tudo é ruído. Isso tudo causa um ruído, uma estranheza, porque o nosso olho, ele busca harmonia o tempo todo. Se a gente chegasse aqui agora nessa sala e tivesse uma lata amassada aqui, a gente ia ficar incomodado com a lata. A sala em si está totalmente organizada, nosso olho só foca no que está desarmônico. Então, acessório descascado ou escurecido, para um óculos, né, com a armação às vezes quebrada ou descascando, aquele aspecto envelhecido, capinha de celular também muito
colorida, muito chamativa, menos é mais, E né? o celular também todo trincado, né? Que você tá com aquela capinha a lá tela toda... trincada, né? película Troca que você a nem película. enxerga São mais. detalhes, né? São a imagens, película são do celular, detalhes. coisa que você faz em 5 minutos ali na loja de celular. Você chega lá no seu cliente de alto padrão, você vai construir uma casa de 5 milhões com o celular todo quebrado. Todo trincado. É. A capinha toda manchada ou suja ou muito chamativa, né? Então traz o que? Às vezes um toque de excesso ali de jovialidade, de meninice até, Uhum. né? Então não transmite profissionalismo. Então profissionalismo, menos é mais e atenção realmente aos detalhes, né? Acessórios escurecidos, ou dá um novo banho ou desfaz. Melhor não usar, né? O Deixa eu óculos, usar. né, descascou, né, não está com uma boa aparência, precisa ser trocado. Então, a imagem, elas são detalhes que comunicam o tempo todo. Eu sei que é questão de gosto também, né? Nós somos mulheres, gostamos, né? Eu mesmo já gostei muito de unha toda bordada, com glitter, com florzinha, né? Capinha cheia de brilho, aquelas Mas são coisas. fases, É, né? que a gente falou, aquela hora. Tipo, É uma fase são os jovial e tudo mais. Para o profissional, não cabe. momentos. Exatamente. Para transmitir uma expertise, não Não cabe. cabe. Então, principalmente Justamente. para vocês aí, ó, engenheiras mulheres, né, que querem atuar nesse mercado de alto padrão. Eu friso muito alto padrão, não quer dizer que o médio e baixo também não precise. Sim. Mas o cliente do alto padrão obviamente, um cliente muito exigente. Você precisa E saber ainda conversar mais com ele. atento aos detalhes. Mais atento, por quê? Porque ele é um cliente de alto padrão. Ele vive isso, ele vive as marcas, ele vive o luxo. Então, você não precisa gastar, como se diz, investir tanto para ter uma boa imagem, né? Isso. Você precisa investir sim, mas você consegue, né? Contratando, por exemplo, uma estrategista de imagem, ela vai te indicar aquilo dentro da sua realidade, né? Exato. Então, tem que ter atenção com essas coisas, né? Por exemplo, unha, né? Você chega lá com a unha toda cheia de glitter, com florzinha e coloca lá a mão na mesa. Vai assinar o contrato. É um contrato de milhões, Aí aí a tem capinha lá. do celular da meu Hello Deus. Kitty. A gente respeita os gostos, tá? Não é isso que a gente tá falando, Não, né? forma Claro nenhuma. que assim, eu amo, por exemplo, a Disney. Eu tenho um monte de blusa do Mickey, da Minnie, sei lá, de todos os personagens. Eu uso no domingo, quando eu vou sair com a minha Há família, com momentos short. específicos para isso, né? Eu Pra não isso. deixo de usar. Eu poderia usar minha capinha também do Stitch, que tá na moda agora, o bichinho azul, no final de semana, que eu não vou ter contato com o cliente, né? A gente pode sim, mas a gente tem que se atentar. Se você quer ser assertivo, estrategista, você tem que pensar nessas coisas. Nós precisamos ser intencionais em nossa essa é a palavra. comunicação. É legal A essa intencionalidade é que nos impulsiona. Então, sabendo que a todo momento pode existir um possível cliente, inclusive às vezes no final de semana. Então, às vezes eu posso até estar com aquela blusa do Mickey, mas eu tenho que ter elementos para não Pra dar ficar uma um quebrada, excesso ali de meninice, Deixa eu de te contar um infantilidade. caso que aconteceu né? comigo antes de conhecer melhor essa importância de ser intencional em tudo, né? Eu fui fazer uma perícia num condomínio no sábado com a blusa do Mickey, com uma calça jeans, tênis e uma mochila. Aí na hora que eu passei pelo condomínio, que era enorme, o síndico me viu de longe, na hora que chegou perto de mim, ele falou comigo assim: nossa, eu achei que era uma criança aqui do condomínio que tava correndo. Na hora que ele falou comigo, eu me senti tão mal. Na hora eu falei assim, o que eu vim fazer aqui com blusa de Mickey, gente? Aí vamos pensar Trabalhando. no contexto dessa comunicação, só para quem está aí nos assistindo pensar e refletir sobre esse poder. Olha, t-shirt de malha, ela já transmite uma casualidade. O jeans também. E o tênis também. Então, E mochila, geralmente, mochila também. Ainda mais com uma estudante. estudante. É essa a imagem. É uma imagem de uma estudante. Então, como você quer transmitir que você é uma engenheira, expertise no que você faz, com uma imagem de uma estudante? Pois é, na Entendeu? hora eu confesso que eu fiquei envergonhada. Falei, poxa, mas nem pra pensar um tiquinho, Não é né? que é uma Eu podia ter imagem uniforme. errada, porque forma existem nenhuma, as estudantes, mas para onde É você o que você está, quer transmitir. não cabe essa Exatamente. imagem. Mas assim, ele falou até que numa boa, né? Sim. Ele não questionou, porque eu, né, em questão de roupa, mas ele achou engraçado, ainda mais que eu tenho estatura baixa, né? Mas aquilo me serviu de lição. Nunca mais. Eu falei assim, foi uma vez pra nunca mais. E bom que foi num contexto mais descontraído. Era um sábado, tava fazendo perícia, já era cliente, já me conhecia. Então, assim, saiu mais sutil. Agora,
Pensa se eu tivesse feito isso para um cliente que não, na verdade, que não fosse um cliente convertido ainda, eu poderia ter perdido a venda por conta de uma blusa do Mickey. Com certeza. Né? De todo um contexto da comunicação, não apenas a blusa do Mickey. Exatamente. A imagem em si, Eu acho que né? isso é o que é o mais, tipo, a gente foca muito na questão da vestimenta, mas eu acho que você sempre vem trazendo a questão do comportamento e o que isso ali está transmitindo. Isso. Então, a gente precisa se preocupar, sim, com a questão das roupas em si, a vestimenta, mas, além disso, é o comportamento. É a forma como você se porta diante das situações. Em cada lugar. Em cada Exato. lugar. Na verdade, assim, o meu primeiro mentor, né, ele me ensinou muita coisa, eu devo muito a ele, assim, eu estou muito grata, né, aos ensinamentos dele. O primeiro ensinamento foi o básico, ele me ensinou a abrir um CNPJ que eu morria de medo. Pensa só, né, empreendedora, acho que o primeiro passo é esse, né, ele que me impulsionou a abrir o CNPJ. E a segunda coisa que ele mais me falava, e ele era engenheiro mecânico, ele não era um estrategista de imagem, ele falou assim comigo, assim, tem uma boa roupa, um bom sapato, uma boa bolsa e um carro limpo. Ele falou de carro. Na hora que ele falou de carro, eu falei, como assim? Thaís, é o básico. Você chega no seu cliente com o carro todo sujo, você tem que pensar nos detalhes. Você não precisa ter o sapato de marca, mas você precisa ter um bom sapato, uma boa roupa e um carro limpo. Isso. Eu nunca mais esqueci disso, sabe? Então eu sempre, apesar de ter passado por a blusa do Mickey, né? Porque a gente vai evoluindo, né? Ali naquele momento, aquele dia eu me esqueci tudo, recebi o feedback ali na hora, então foi bom que eu já consertei a rota, mas ele me falou isso, ele é um engenheiro, então ele já tem ele teve essa noção dessa preocupação da intencionalidade, né? Isso. Então não é só o corpo, igual você falou. É são ser tudo intencional, é pensar, porque quem empreende, em todo lugar pode ter um possível cliente. Então, nós precisamos ser intencionais. Nunca sair de qualquer forma. Não precisa se montar igual, né? Às vezes a gente ouve rebocar a cara com excesso de maquiagem, né? Não é isso, né? Mas não o reboco, né? O reboco do rosto, da face. Mas você precisa estar com uma imagem que transmita uma seriedade, né? Que transmita a sua competência. Então, que possa ser o seu dia a dia com isso. Que seja para as mulheres, né? Um protetor com couro, um gloss, um cabelo alinhado, um cabelo limpo, uma unha feita. Os homens, cabelo cortado, a barba feita, a unha limpa também, né? bota Sujou, limpa. vai lá e lava. Evitar excessos, né? Jeans com muito destroide, muito detalhe, né? Estampa. Evitar excessos de detalhes na comunicação, né? Cores mais neutras, porque elas também transmitem uma certa elegância e sofisticação. Então, são essa linha de atenção com a imagem, de intencionalidade que vai te projetar. E claro, se você puder se arrumar para fechar um negócio, né? O cliente te ligou, dá tempo de você arrumar, aí use o poder de forma estratégica para quando você chegar, ele já falar, uau, vou fechar. Não precisa nem falar bom dia, boa tarde, ela sabe. Meu Deus, ela sabe o que ela está falando. Então, é essa intencionalidade que vocês precisam ter. É quando você chegar, você impactar. Porque o que nos diferencia no mercado? É justamente deixar de ser comum. Exatamente. Eu gostei do que você falou no início, né? Não dá para te pendurar o currículo no seu pescoço, né? Então, a única forma de você transmitir o seu conhecimento nos primeiros minutos que você conhece a pessoa é a sua imagem, sua fala, seu comportamento, né? É o seu movimento, seu corpo ali em todo um conjunto, né? É o que você tem. Depois que você teve a sua oportunidade, aí sim você vai ter outras ferramentas. Mas a sua primeira ferramenta, principalmente falando de vendas, é você mesma. Exato. Né? É a sua primeira ferramenta. Então, invistam em você, né? No autoconhecimento. Autoconhecimento, né? Entender quem é você, o que você quer comunicar. Então, a gente primeiro precisa entender a nossa essência, para a gente também não ter que se encaixar aos padrões estabelecidos. E entender esses pilares. Então, o ideal é realmente passar por uma estratégia de imagem para você ter essa assertividade de comunicação. E entender que nós somos pessoas de fases. Exatamente. Que cada fase você vai precisar ter uma estratégia específica. Ô, gente, vou dar uma dica para vocês aqui, né? Porque quem nunca fez isso, né? Não façam. Contrata um profissional, né? Assim como a Nájila, para poder... isso é um investimento, né? Para mim, hoje, tudo que melhora o meu conhecimento, para mim, é investimento. Com certeza. Né? E a imagem, para mim, é um dos maiores investimentos hoje, né? Que eu tenho
buscado, né, sempre estar aprimorando, vamos dizer assim. E não fique consultando o Google, porque às vezes tem aqueles negocinhos lá que você coloca até o seu rosto, ele te fala lá, né, sua cor, sua paleta, corte de cabelo, tipo uns programinhas gratuitos, né, vamos dizer assim. Gente, isso é muito sério, né, cada pessoa, ela é única. Né? Cada um tem sua digital, né? Tanto que a digital não é repetida, né? Cada um tem verdade. a sua. E cada dedo tem uma digital, inclusive, de tão específico que é, né? Cada ser é único. Então, a consultoria, né? A estratégia de imagem, a minha nunca vai poder ser repetida para uma outra engenheira. Não. Nem o detalhe do corte de cabelo, nada. Porque o meu rosto, ele é único. Né? Meus olhos são únicos, então eu falo assim, é melhor então não fazer, porque às vezes você pega ali alguma informação na internet que não é real, aí você investe. Eu vou pegar esse exemplo que você deu. Eu atendi uma cliente que fez uma consultoria aí, né? Pelo Google, eu acredito, né? Na verdade, eu acho que foi até uma consultoria online mesmo que ela fez. E falaram com ela que que uma cor X ficaria melhor pro cabelo dela, cores de roupa Y e tudo mais. E ela me achou no Instagram, marcou uma consultoria comigo e ela fez a consultoria, tipo assim, era totalmente oposto às características dela. Ela já tinha trocado todo o guarda-roupa, ela tinha feito mechas no cabelo, que você sabe que não dá para refazer química em cima de química. Após 1 ano, ela me mandou mensagem: glória a Deus que eu te conheci, porque após 1 ano eu consegui voltar pro tom que eu sempre amei e que me fizeram trocar. Por uma consultoria errada, né? Então, é muito sério essa questão, né? De você só pegar uma informação ou fazer uma consultoria mais barata. Olha o prejuízo que deu para ela. Ela trocou todas as peças do guarda-roupa, ela investiu em mecha, no cabelo, ela trocou tudo, mas ela falava comigo que ela não se reconhecia. O mercado da moda é um investimento muito alto. O que você vai fazer? Você vai comprar um blazer, 300, 400 reais. Aí você foi um ano para ela se recompor. Imagina, né? Porque igual você falou, a questão da química no cabelo, até ela poder fazer. Então, assim, realmente então, é um caso processo verdadeiro, Na né? verdade, isso é investimento muito alto. Então, antes você buscar uma pessoa que realmente seja competente para te mostrar o caminho, que aí vai ser um investimento assertivo, né? Não adianta. Uma vez que a pessoa está determinada e ela está com o recurso, que ela procure profissionais sérios para fazer aquilo. E não somente, eu tenho uma grana ali para investir em roupas em si, só que buscar, às vezes a pessoa busca errado. Isso. Ela busca a ajuda errada e aí depois ela... Em vez dela achar que investiu, ela teve foi prejuízo, né? Justamente. Isso. Então, Nájila, qual que é a importância hoje da imagem pessoal para os dias atuais? Principalmente agora na era digital, né? Tudo agora é internet, né? Como que funciona Tudo é isso? internet. Então, é o que eu falo, né? Principalmente a consultoria visagista, que é o que a gente estava conversando, né? Um pouquinho antes da gente entrar aqui. O nosso senso de identidade, 70% é rosto. Quando a gente vai lembrar de alguém, Thais, você lembra daquela menina que estudou com você, com a Camila lá e tal? Que tinha o cabelo vermelho. A gente fala do cabelo, a gente fala que usava óculos, a gente fala que tinha um sorriso assim. Primeiro a gente fala das características do rosto, depois do corpo. É verdade. O nosso senso de identidade é rosto. Então, essa comunicação do rosto, da face, ela é essencial para essa intencionalidade e essa imagem estratégica. E por que eu tô falando dela? Porque no online... É isso aqui, né? O online é só não é o corpo todo. Então, essa estratégia face, ela é muito importante. E o que entra nela? É a parte de cima, né? Da roupa, blusa, terceira peça, os acessórios comunicam, a armação do óculos, o formato desse rosto, as linhas desse rosto, a linha do cabelo, penteados que realmente vão te ajudar na sua comunicação. Então, a gente vê, igual ontem mesmo, estava ministrando um curso de formação de visagismo em um salão. Até uma cliente minha que quis se tornar expertise agora, visagista. E uma das modelos falou assim, Nájila, às vezes eu parto meu cabelo no meio, igual tá usando agora, e faço um rabo para trás, mas eu não consigo usar. Aí eu falei assim, sabe por que você não consegue? Você quer transmitir acessibilidade e leveza. E esse penteado transmite autoridade e seriedade. Então,
as pessoas vê que está usando e quer usar sem saber o que ela quer comunicar. Então, por isso que a gente precisa ser estratégica na comunicação. Às vezes você acha que você está buscando ser acessível, está buscando transmitir leveza, e porque está todo mundo usando aquele cabelo repartido, você põe aquele cabelo, distancia, afasta todo mundo de você. Então, é essa estratégia. Então, a imagem, ela tem esse poder de é o que eu falei no início, promover e projetar. Mas você tem que ser intencional e entender essa comunicação. E são coisas pequenas, né? Porque eu falo assim, atualmente eu não gosto de estampa mais. Eu amava estampa, né? Coisas floridas. Hoje em dia, meu olho não vai mais nessas coisas estampadas. Eu sempre busco blusas sem estampa, né? De cor neutra, que eu gosto muito. E os tons, assim, por exemplo, mais chamativos que eu gosto é o azul, que é a cor da coimbra. O vermelho, que acho que é uma cor universal que todo mundo gosta, né? Eu até não uso muito, mas eu até gosto bem do vermelho. E verde, que é a minha cor da minha paleta, né? Verde militar, que eu sou apaixonada com verde. Então, assim, meus olhos só conseguem enxergar coisas assim. Eu não gosto de estampa mais. É o que você falou. São as fases. A minha comunicação hoje não vai de encontro a isso, né? A isso mais, exato. Esse negócio de brilho também, eu acho que eu nunca gostei também personalidade, né? Eu nunca gostei de coisa... Por exemplo, tinha aquela época das calças jeans cheias de strass. Nossa, eu achava aquilo uma baranguice. Eu nunca gostei daquilo. Eu usava pra ficar na moda, mas eu nunca gostei. Eu sempre gostei de calça sem rasgar. Tanto que até hoje, quando eu vou comprar jeans, porque eu amo jeans. Eu amo calça jeans. Eu tive muita dificuldade de dar alfaiataria, de calça de alfaiataria no início, porque eu vim muito do jeans, ainda canteiro de obra jeans, né? De achar calça sem rasgado. Você vai hoje comprar calça, todas têm rasgado, tem aquelas manchas que eles fazem. Não tem uma calça neutra, é muito difícil hoje encontrar essas calças mais neutras mesmo. Mais neutra, Então, meus olhos não conseguem gostar mais disso. Então, se eu colocar só pra ficar numa moda, ia acontecer igual a sua cliente, né? Sim. Vamos dizer assim. E é o que você falou, são fases, né? Um dia eu gostei. E às vezes não é o que você quer transmitir. Isso, que aí é o pior, né? Que é o pior, que além justamente. de você não gostar, você vai ficar frustrado. Você ainda está comunicando uma comunicação, às vezes, oposta do que você busca. Isso. Mas antes do Caio passar para a próxima pergunta, estampa realmente ela vamos dizer assim, ela não transmite autoridade ou depende da estampa? Como que Na funciona? verdade, a autoridade, ela é todo um contexto da sua imagem. Então, é a sua postura, a sua forma de falar, a sua forma de se posicionar. Isso tudo transmite autoridade também, mas primeiro a imagem, né? Então, no caso, a estampa, ela tem elementos visuais que comunicam algo. Por exemplo, as florais, elas trazem romantismo, leveza, feminilidade. Então, para essa fase, não é o que você quer comunicar. Já as listras, elas já são mais tradicionais, são atemporais, então elas podem usar a lista e vai transmitir autoridade, pode usar a lista e transmitir leveza, depende de como você vai compor contexto, esse look, o contexto desse look. Mas as florais em si, elas transmitem sim leveza, feminilidade, um toque de romantismo. As cores também, né, elas têm esse poder. Florais clarinhos, mais ainda, né, com mais contraste, traz um toque ali de dinamismo. Então, tudo comunica, por isso que tem que ser feita uma estratégia de uma forma específica para cada pessoa, de acordo com essa essência e esse desejo de comunicação. Momento, né? Não quer dizer que ela gosta, por exemplo, de uma estampa floral e ela não possa usar sem transmitir autoridade. A gente vai talvez colocar outros elementos que vai transmitir essa autoridade, mesmo ela usando uma peça floral. Exatamente, eu até gosto, mas aí depende de todo um contexto, da cor dessa estampa, dos outros elementos visuais que vão estar nesta imagem, desse cabelo, dos acessórios. Legal. E assim, Nájila, é verdade que assim, os 10 primeiros segundos, eles são fundamentais para que a pessoa possa demonstrar essa boa imagem pessoal? Realmente é verdade isso? A famosa frase, a primeira impressão é a que fica, é verdade ou é mentira? É verdade. Mito ou verdade? Isso é verdade verdadeira. E sabe de onde vem essa verdade, desses primeiros segundos aí da linguagem não verbal? De uma pesquisa que foi feita por um psicólogo na década de 60, Albert Mehrabian, onde ele fez justamente uma pesquisa com as pessoas, ele identificou, tem um gráfico inclusive, né, onde quando a gente vê uma pessoa pela primeira vez, o nosso cérebro faz um raio-x. Gente, quem nunca
Você tá na fila do supermercado, ou você tá no ponto de ônibus, vê uma pessoa mal vestida, você segura a bolsa mais forte. Uhum. É o julgamento dos primeiros segundos. Quer dizer, mas hoje em dia as pessoas estão roubando bem arrumadas, né? Eles entenderam o poder da comunicação. Meu Deus do céu. Eles roubam e ainda saem pela porta da frente. Exato, entende? Uhum. Então, assim, essa pesquisa, justamente, Albert Mehrabian, através dessa pesquisa, ele identifica que quando a gente vê a pessoa pela primeira vez, principalmente na primeira vez, 55% do nosso cérebro faz a leitura justamente da imagem, cabelo, postura, a vestimenta, maquiagem, acessórios. 38% é o tom de voz, como essa pessoa se comunica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só 7% é o conteúdo que ela tem a oferecer. Aí entra aquela questão dos currículos. Justamente. Eu não posso perder a também, né, oportunidade de transmitir todas as minhas competências e habilidades nesses primeiros segundos que vai ficar martelando na cabeça. A pessoa viu em menos de 10 segundos. Nossa, ela sabe. Não precisa nem falar não, já entendi. A postura dela, a autoridade que ela se posicionou, como ela chegou, a roupa dela, o acessório dela, entende? É justamente esse poder aí, é verdadeiro. A pessoa chega, né, a verdade, eu falo assim, por você mesmo, né, quando chega em algum lugar, e eu, por exemplo, quando tem alguém perto de mim, nossa, a pastora é elegante, né, ela se veste bem, sempre eu ouço isso de você quando a gente tá em algum contexto lugar ali da igreja, ou juntos, assim, quem tá do meu lado sempre fala, porque você, né, como estrategista, obviamente, se comporta, tem a sua intencionalidade, e onde você chega, você marca presença. Marca presença. Né? Então, todo mundo fala, Então, né? o segredo é sair do comum. Se eu quero transmitir as minhas competências, eu tenho que sair do comum. O que é o comum? O que tá todo mundo usando, ou um cabelo que é comum, sabe? Um acessório que é comum. Então, a gente tem que tentar sair do comum. Posso usar uma tendência? Posso, né? Posso usar algo que tá todo mundo usando porque é tendência que tá legal e eu gosto? Posso, mas e a sua unicidade, ela também tem que destacar de alguma forma. Então, a gente tem que ser intencional. Eu acho que isso que marca. Como a gente está trazendo, né, para os profissionais da engenharia, engenheiros, arquitetos, a gente se preocupa muito, talvez, com como a gente vai falar com o nosso cliente, o que a gente vai levar de conteúdo ali, só que às vezes a gente precisa se preocupar primeiro de como ele vai te ver. Vai me ver primeiro. Porque o cérebro dele já entendeu. Porque dependendo, às vezes, ele já vai te ver, já vai criar um bloqueio. Não, ali... Às vezes uma pessoa inteligentíssima, engenheira, assim, sabe muito... E aí não foi intencional, a pessoa às vezes abre a boca, ela já vai estar com uma crença. um certo bloqueio. Por mais que você depois, claro que a gente tem o poder de convencimento depois também, quando você começar a falar mas com ela. Mas você já perdeu a primeira oportunidade. Mas talvez um pouco você já perdeu, você vai ter que reconquistar aquilo. Exato. Então só por causa da nossa imagem. Mas aqui só antes para não sair dessa parte do início, tudo os primeiros segundos não é só em questão de imagem, até mesmo no Instagram, né, para quem trabalha com rede social, trabalha aí usando Instagram como ferramenta de trabalho, como nós, né, é ainda menor, porque você tem 5 segundos para grudar a pessoa ali no seu vídeo. Sim. Né, acho que é esse mesmo, eu acho que são 3, né? 3 a 5. 3 segundos. 3 a 5 segundos. É porque a gente fala assim, menos de 10 segundos, porque cada cérebro vê de uma forma, mas tem cérebros que são acelerados. Então em 3 segundos, você tem que se posicionar. Porque, na verdade, quando a gente fala do contexto digital, né, que seria um conteúdo, aí não é só... Lógico que a imagem também tem, tanto que eles sempre estão dando dicas, né, de você ter um celular que faz uma boa imagem, né, uma boa edição, a fala, né, ter os ganchos. Então, tem toda uma estratégia para você grudar a pessoa ali nos 5 primeiros segundos para ela assistir seu vídeo até o final. Então, tudo é a primeira imagem, é o que você disse. Então, a pessoa abrir o meu Instagram, ela vai ver um vídeo, se nos 5 primeiros segundos eu não conseguir impactar ela vai pular o meu vídeo. E olha como que isso é importante, né? Então, o poder da imagem, ele está em tudo, igual você disse, em tudo, né? Ele está na gráfica. Em tudo temos que ser intencionais. Exatamente. Então, você perde a oportunidade. Às vezes vai ser um cliente que vai assistir como aconteceu várias vezes hoje, 90% da minha base de clientes vem do Instagram. Eu já vivi anos e anos na base da indicação. Ainda
vivo, porque a indicação continua sendo o melhor marketing, né? Sim. Inclusive, os clientes de indicação são os mais convertidos, né? Eles já chegam na mesa já pra chegam comprar. confiantes. Com certeza. Então, eles são os que eu mais gosto, inclusive, porque é mais fácil de vender, né? Mas eu tenho uma base muito grande hoje do Instagram, né? De clientes que me veem no podcast, que vê lá no YouTube. Mas muitos me acham ali passando o dedo. Ó, Thais, eu tava vendo um Reels e você tava explicando ali como que coloca um porcelanato. Aquele meu vídeo prendeu ele, porque assistiu até o final, ele me procurou, ele foi lá no meu link da bio, né? Chegou no meu WhatsApp. Então, quer dizer que aquele vídeo meu foi assertivo nos 5 primeiros segundos da imagem, de certa né? forma, você mostrou autoridade naquilo ali. Já inicial. No inicial do vídeo, você já conseguiu demonstrar essa autoridade. É claro que nesse contexto digital, também não é tão ferro e fogo, porque todo mundo tem um começo, né? Se você pegar os meus primeiros vídeos, era uma qualidade ruim, eu não tinha um bom telefone, mas eu não deixei de fazer por isso, né? Mas eu fui percebendo que eu precisava melhorar, né? E fui melhorando. Se você pegar meu Instagram lá desde 2018, que foi quando eu comecei, até hoje, você vai ver vários formatos, muito ruim, e foi subindo, e a gente vai continuar melhorando, né? Quem busca, lógico, se aperfeiçoar, sempre vai estar melhorando cada vez mais. É a mesma coisa, eu acho, da estratégia de imagem. Ninguém começa se vestindo elegantemente, super bem de primeira. Sim, né? Primeiro você vai compra no processo. primeiro você compra um sapato fechado ali, um blazer, às vezes você compra até o blazer errado, igual eu acho que o primeiro é fazer a consultoria, né? Aquele blazer que eu fiz. O primeiro investimento é a consultoria. Mas você lembra? Só pra não passar, eu tinha um blazer igual aqueles de... Neoprene? Aqueles pretos que todo mundo usava. Aqueles tradicionais, né? Aí ele tinha um igual que eles ficam brincando de cemitério, coveiro, sei lá. É aqueles blazers mais antigos, mais que antigamente tradicionais. usava, grandão. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, desfaz esse negócio que você não usa mais, não. Agora eu uso o blazer slim, mais né? acinturado. Mais acinturado. E já tem quanto tempo? Já tem um tempão. Muito tempo. Então a gente vai sempre evoluindo, né? Mas ele tinha um blazer, né? Ele tinha um blazer, só que não era o blazer mais assertivo para a ocasião, naquele momento que a gente descobriu que aquilo ali não dava mais, né? Então é isso, você vai evoluindo, né? Comece por algum ponto, né? Tem um ponto de partida, mas não deixe de começar também, né? Por causa disso. Até pegando esse gancho, ô Nájila, para esses profissionais iniciantes, teria alguma dica que você poderia passar para eles? Com certeza. É um pouquinho do que a gente já falou aqui, né? Primeiro, sempre se atentar aos cuidados básicos de uma imagem, né, gente? Um cabelo cortado ou alinhado, se for mulher. Se é obra, é calor, já vai de coque, já vai com o coque alinhado, que não vai desfazer. E se caso você precisar atender um cliente, você está alinhada, né? Para as mulheres, uma maquiagem clean, sempre, em todos os ambientes, né? Que é o quê? Um protetor com couro, um blush, um gloss, um batom, uma máscara de cílios para quem gosta. Os homens, barba feita, cabelo cortado. E sempre, igual a Thais falou, não precisa comprar muitas coisas, mas ter peças que elas vão contribuir para essa comunicação mais limpa, mais clean, né? Então, uma camisa branca para ambos é uma peça essencial em qualquer guarda-roupa, né? Você multiplica muitos looks com a camisa branca. Um jeans sem detalhes também, né? E sempre limpar essa bota e deixar um sapato reserva. Então, para quem está começando, e a postura, né? De sempre entender quem você é, toda a sua habilidade e competência e se posicionar neste lugar. Não é porque está num ambiente de obra, sujo, que você tem que se posicionar, né? Como uma pessoa... Não se moldar conforme o ambiente. Com o ambiente, se posicionar como quem você é. As habilidades que você tem. Então, essa postura, esse entendimento, firmeza, né, Nádia, essa firmeza no falar, ela também vende. Postura. Essa eu vi um postura. vídeo de uma mulher na esteira, fazendo, toda encurvada, e depois na hora que ela sobe, assim, que ela fica... né, reta, posturada, com postura, né, como que muda a imagem dela, né, então são tão detalhezinhos, né? Você chega lá e fala com seu cliente toda acanhada, já com medo dele, né, o máximo que você pode fazer é tomar um não, né, então, eu acho que a gente precisa ter muita confiança, você tá fazendo uma obra, por mais que você às vezes realmente não entenda muito, é sua primeira obra, porque a gente tá falando de iniciante, né, então, obviamente vai dar um medinho ali na pessoa, mas pelo menos você precisa se posicionar como que você não está com medo.
Isso, Então, eu dou conta daquele eu vou dar negócio ali, eu conta vou e trabalhar fazer. isso na sua mente. Olha, é a primeira, mas vai dar certo. certo. Eu sei que eu tô fazendo, eu estudei para isso. Uhum. Então, essa Vou postura, buscar né? conhecimento Esse se precisar. pensamento vai fazer diferença. Porque você fala, ai, tô com medo se der errado. Não. Já pensa positivo, se posicione, se arrume para esse lugar, né? Com uma roupa bacana, mesmo que esteja de jeans e bota, coloca uma camisa branca, vai lá. Vai dar certo, se posiciona como quem sabe fazer. Isso é desde o início. A camisa branca, É. ela é neutra, né? Ela é neutra, ela combina com todo mundo, ela, né, você faz vários looks. Então, é uma peça que para quem não tem nada e vai investir, vale a pena. Eu gostei que as dicas para homens são bem mais simples, né? Não, Barba pra homem é feia, bem tranquilo, né? cabelo cortado, unha É só eu cortadinha, cortar o cabelo, blusa fazer branca a e jeans, barba. tá resolvido. Hein? Pronto. Homem não é muito difícil de você ficar bem Homem é mais apresentável, prático, né? não. Agora, mulher, você já falou, tem que passar um batom, Passar um uma batom, máscara. protetor com cloro. Mas a né, questão um da barba, blush. por exemplo, aí ou a gente vai ter ali dias da semana que você vai precisar sempre estar arrumando. Exato. Então não é tão simples Não assim, é tão não, simples, viu? né? É, Vai exato. demandar também. Vai O demandar. homem corta cabelo mais vezes para manter o corte, né? Justamente. Assim Cada um como tem suas quem tem dificuldades, barba. né? É. Não é fácil, vamos ser, pra você já é natural, mas A pra questão é a gente... intenção, mas o que você não- quer. Mas aí depois Vira o hábito, hábito, né? O hábito, ele torna-se rotina. É verdade, então, você é o começa a criar o hábito, vira uma rotina. Então, você vai colocar na sua agenda, cortar cabelo, vai deixar lá com o cabeleireiro já agendado. Uhum. No caso dos homens, cabelo e barba, né? As mulheres já vão acordar o dia que ela não vai conseguir mais sair sem protetor, blush e batom. A minha dificuldade Né? era a maquiagem, você lembra? Quando eu falei, eu detesto, não gosto, né? Não gosto de maquiagem, eu tenho preguiça, principalmente de tirar. Nossa, Deus, tenho muita preguiça de tirar a maquiagem. Só que hoje eu sei a importância, então eu faço o básico e eu sei que o básico já melhora O básico muito. funciona. Que é passar O protetor. o protetor, a máscara mesmo, depende de se eu for numa reunião. Passo a máscara, o meu gloss, até fiz aquele negócio pra facilitar a minha vida, a micro, né? micro, né? Que aí, se tiver alguma coisa, eu passo só Um hidratante. o hidratante já tá legal, né? Unha, eu sempre fui vaidosa, então unha não Sim. tem problema, mas realmente o meu problema era a maquiagem, né? Então, hoje eu entendi, eu falei, poxa, eu preciso, isso aqui é uma necessidade, é o meu trabalho, né? É o que eu quero pra minha vida, né? Então, eu tenho que se tornar um estilo de vida. Então, nem que sempre você vai fazer aquilo que você gosta, igual ir na academia. Eu vou porque eu preciso. É Quem falou que escolher eu o seu gosto? difícil, Isso, né? justamente. Então, É difícil não ter uma carreira bem sucedida, mas também é difícil ter ter. uma carreira. Então, é escolher o seu Exatamente. difícil Justamente. e aquilo que vai te projetar a alçar voos cada vez maiores. E para os homens, é uma dica que eu posso dar também, né? Eu acredito que, claro, né, todos já têm esse conhecimento, mas hoje as barbearias, elas têm vamos dizer, uma assinatura Sim. mensal. Então, eu, por exemplo, eu fiz isso, porque eu acho que o homem, ele transmite mais essa questão, você falou no começo aí do desleixo e tal. Então, assim, preocupado com isso, eu tenho lá um horário agendado toda semana. Pronto. Então, uma vez na semana, Encaixou na pelo agenda, menos, virou compromisso. Você vai lá. você já vai lá, já dá um talento e tenta só manter a questão da barba e tal durante os dias até chegar Mas o fica mais próximo prático, corte. tá vendo? Então, Colocou na a agenda. gente precisa facilitar pra gente também. Inclusive, é uma economia, porque se você cortar toda semana pagando ali mesmo, fica mais caro. Se você fizer uma assinatura, é claro que a pessoa ela faz um valor até um pouco melhor. Tem um Então, valor, mas se tratando de dinheiro, porque todo mundo, quando você Sim. fala de imagem, leva pro lado financeiro, né? Eu não tenho Sim. condição, não tenho dinheiro, é caro, blá, blá, blá. Sempre tem uma desculpa, né? Então, assim, Mas aí o que você tem que pensar? No que esse investimento em sua imagem vai te trazer proporcionar. ele, justamente. Porque é justamente ele que vai te fazer vender. Justamente. Essa daí a gente não pode passar. E só pra gente, a gente já vai chegando no final, né, do nosso podcast, para quem já está atuando na área, já o engenheiro, o arquiteto que já está atuando, como que ele poderia melhorar essa imagem dessa pessoa, não somente a imagem, mas também o posicionamento dela, para ela poder, a partir de agora, não, agora eu vou mudar de chave e eu quero me portar melhor. Qual dicas você poderia dar para essa pessoa já atuante? Então, para quem já está ganhando dinheiro, né? Já, É ou com não é? Tem certeza. sucesso profissional, Então, só quer melhorar. invista na sua estratégia de imagem, porque ela vai te impulsionar, porque são detalhes que fazem muita diferença na comunicação.
Então, esses detalhes, para quem já está, olha, ele já tem ainda mais currículos, ele já tem experiência de mercado. Então, se a imagem não transmite as suas competências e habilidades, há de convir comigo que ele está deixando dinheiro na mesa. Com certeza. Ele está deixando de fechar ainda mais negócios. Então, para quem já está, a dica é investir na estratégia de imagem, porque a sua comunicação assertiva vai te projetar a alçar os voos maiores, mais altos e mais rápido também. E, na verdade, se atualizar, né? Porque eu, por exemplo, já não fiz, falou, tá, você tem que fazer de novo. Isso é sempre, né? Cada etapa, sempre a tem pessoa, que atualizar. Por exemplo, já tem uma construtora, tem muitas obras, dando exemplo para engenheiro, né? Já tá ali sólido, já alcançou o sucesso profissional. Mas ele pode desenvolver um novo produto dentro ali da empresa dele, talvez se tornar um mentor. E aí ele vai precisar de se atualizar para aquele momento que ele está vivendo, né? Olha, agora eu vou mentorar os engenheiros, agora eu vou ensinar engenheiros a fazer o que eu fiz durante todos os meus anos. E vai exigir uma nova comunicação e posicionamento, que ele não tem expertise para fazer. Por isso que existem os profissionais para cada área, com seus dons e talentos, né? Então, a minha dica seria nesse investimento mesmo, profissional. Por quê? Porque vai projetar essa pessoa, né? Vai projetar essa pessoa que já está tendo sucesso, mas quer crescer ainda mais. Certo. Então, para a gente realmente encerrar, eu acrescento essa pergunta que veio aqui na minha cabeça agora. O que não fazer? É uma pergunta assim, se eu fosse você fazendo tal coisa, eu não faria de jeito nenhum. O que não fazer nesse contexto do poder da imagem, né? Algo que pode, inclusive, te fazer perder uma venda, né? Se sentar e você fez aquilo ali e pronto, perdeu a venda por causa daquela situação. É justamente o que você pontuou, né? Buscar dicas no senhor Google, porque elas podem não te ajudar em sua comunicação. Às vezes você quer transmitir autoridade, aí você vai buscar uma dica de autoridade, mas vai trazer um excesso de seriedade a ponto de te distanciar do seu cliente. Você não vai fechar. Então, você pode perder oportunidades por buscar ajuda, por não querer investir. Então, tenta sempre focar no que é importante para você e nesse investimento. Talvez você não vai conseguir investir numa estratégia de imagem completa para quem está iniciando, mas invista então na consultoria visagista, porque a comunicação correta do rosto já vai te ajudar bastante nesse posicionamento. Início, né? Inicia, faça uma etapa por vez, mas faça. Porque é aquilo que eu comentei da minha cliente, dessa modelo do curso, né? Uhum. Ela copiou algo porque tá todo mundo usando, falando que é legal, e estava comunicando o oposto dela. E ela falou que não se sentiu bem o dia que fez. Por quê? Porque não representava o que ela queria transmitir. Até representava a personalidade dela, mas ela queria justamente quebrar o excesso de seriedade. Entendi. E eu acho que isso que você está falando, a pessoa ela pode até ficar frustrada, né? Profissionalmente falando, como a gente está trazendo para profissionais, às vezes ela busca ajuda de uma forma incorreta, aquilo ali não transmite o que ela quer transmitir, o que ela está buscando, e lá na frente ela se frustrar até profissionalmente, talvez abrir mão da carreira, Exato. Às vezes por um erro lá no início, somente da imagem dela que ela queria transmitir. Então, gente, procura profissionais competentes e pessoas sérias. Isso. E assim, nós estamos com uma pessoa seríssima aqui na nossa frente. Já tem uma então, dica. Assim, aqui a gente traz especialista para, além de trazer um conteúdo que realmente gere valor na vida da pessoa e ainda tem indicação, né? Então, ó, já sigam a Nájila, porque isso ela é especialista na questão da imagem mesmo, pessoal. Isso a gente não traria aqui se não fosse mesmo. Exatamente. E, ô Nájila, só pra gente finalizar, compartilha com a gente uma experiência assim que te impactou bastante assim na sua jornada. Olha, eu poderia até contar, né, de onde vem, né, essa questão, até a Thais comentou um pouquinho comigo, essa questão da consultoria, mas eu comentei um pouquinho sobre a criança, mas eu queria aproveitar esse momento também para compartilhar um caso de uma cliente que me impactou. Ela é médica, essa cliente, e ela me contratou consultoria completa, né, com análise do closet, montagem de looks, toda a estratégia de imagem para ela, porque ela tinha acabado de se mudar para um condomínio fechado e a vizinha dela perguntou se ela tinha horário disponível, que ela também estava precisando de uma babá.
Ela achou que a minha cliente era babá Era dos babá. próprios filhos. Meu Então, Deus. esse caso me impactou bastante, né? Sobre o que a gente transmite como imagem. E aí, nessa sequência desse caso, o dia que eu fui fazer a montagem de looks dessa cliente na casa dela, aí a babá dos filhos virou para ela e falou: fulana, agora sim você está com cara de doutora. Nossa, bem forte mesmo, hein? Então, isso assim, mexeu muito comigo e eu falei, meu Deus, realmente a imagem tem um grande poder Você tá transmitindo, transformador e de transmissão, porque era bem no início da minha profissão, da minha carreira, e eu ficava assim, como é algo muito fácil para mim visualizar, que eu acredito assim para vocês a obra, eu falei assim, mas a pessoa vai me pagar para montar look? A pessoa vai me pagar para eu Ensinar ela a se fazer, vestir, né? ensiná-la a vestir, montar looks, é isso mesmo, eu meio que não achava assim, demais, entendeu? Que as pessoas não tinham essa dificuldade, que para mim é algo muito por ser fácil muito de simples. fazer, muito simples Você de é natural. visualizar, né? E aí, quando eu ouvi esse caso, eu falei, meu Deus, realmente a imagem importa e ela tem um grande poder. Né? Que legal. Então, esse caso me marcou e eu sempre conto dele. E hoje ela é uma doutora, né? Ela já era, né? É uma Ela doutora já que eu era falo assim, médica, agora ela é uma Mas doutora ela no nome cresceu, mesmo, né? ela montou uma clínica, né? Ela estava Eu nessa tenho certeza, é isso que eu ia até fase. falar. Eu tenho certeza que depois disso, talvez tenha tido Nossa, ela uma é virada outra profissional, assim, muito Mais grande. clientes. Tenho Ela é certeza. outra mulher. Hoje ela tem a própria clínica, ela cresceu, ela montou a própria clínica dela. Hoje ela não tem dificuldade nenhuma de se arrumar. Claro que tem essa questão de mudanças de fases, né? De uma adequação de imagem. Mas hoje você olha para ela e você vê quem ela é, o currículo dela sem estar pendurado. Justamente. Né? É até o que a gente falou bastante, né? A questão do currículo, isso volta de novo. É verdade. Porque essa moça, talvez ela... talvez não, né? A imagem dela estava transmitindo uma outra profissão. E Estava aí, transmitindo uma outra profissão. uma Uma outra profissão de profissão. babá, sendo Uhum. que ela era É uma Médica. médica, né? Eu acredito também que essa questão da imagem, né, contextualizando aqui pra gente encerrar, ela vai muito além também em outras coisas. Por exemplo, você está começando, né? Para quem está começando, independente da profissão, né? Aqui a gente está falando de engenharia, mas eu não tenho um cliente de alto padrão, mas eu estou tomando posse daquilo. Quando você se veste, você não é ainda um engenheiro de alto padrão, mas você já está se comportando como Eu gosto daquela frase, vista-se hoje para o lugar que Isso. você quer estar amanhã. Exatamente. O hoje você já alcançou. Uhum. Por isso a imagem ela tem esse poder de projetar. Você já vai se portar, se posicionar, se vestir para o lugar que você quer estar. Isso te impulsiona. É verdade, porque as crenças barram as pessoas, né? A tal das crenças limitantes. Limitantes. Mas eu não sou ainda uma engenheira de alto padrão, não sou um arquiteto de alto padrão, não atendo esse público. Meu cliente faz projeto de banheiro. Eu nunca reformei uma casa inteira, só reformei 2 cômodos. Já tem aquele bloqueio, você já não pensa ali no Sim. amanhã, né? Eu não sou ainda, Isso. mas eu quero me tornar. O Matheus é um engenheiro que sentou nessa mesa aqui e ele falou um negócio que realmente me marcou, né? Ele falou assim que a gente sempre tem que pensar no próximo nível. E o alto padrão, ele tem infinitos níveis. Infinitos. Hoje nós construímos nunca termina. casa. Exatamente. Hoje a gente constrói casa que varia de 1 a 10 milhões. Mas existe as de 20, as de 30, de 40. Aí existe casa de 45 milhões. E eu quero estar preparada, né? Hoje, por exemplo, eu me sinto preparada para esse próximo nível. Há alguns anos atrás, não. Então, a gente sempre precisa estar preparada para o próximo. Hoje eu atendo o alto, existe o luxo, existe o super luxo, deve existir o super do super. Eu nem sei qual o nome que existe mais, mas sempre tem um próximo nível. E como que eu vou chegar nesse próximo nível se eu não estou preparada para isso? E a primeira preparação é em mim mesma, né? Eu não sou meu próprio cartão de visita, né? Nosso pastor fala que nós não somos carta viva, né? Nós somos um livro aberto, então isso, além de ser bíblico, né? Realmente o que a gente faz, né, o nosso comportamento, isso é o exemplo, isso é o que você leva para o outro, é o que você faz, né? E ainda tem a questão da imagem. Você falou do bíblico, né? Todas as minhas ministrações em igreja, quando eu vou ministrar sobre o poder da imagem, inclusive sábado eu ministrei sobre isso, eu gosto de citar aquela parte de quando o Faraó teve os sonhos, né? Das vacas gordas e magras, das espigas, né? Saudáveis e secas, ele mandou chamar Faraó. Faraó estava onde? Preso, no calabouço. E o que a Bíblia relata? Que Faraó se barbeou.
e trocou suas vestes para se apresentar. Faraó não, José. José. José se barbeou e trocou suas vestes para apresentar-se a Faraó. Isso mostra o quê? Que a imagem importa e, Ele que se e tem preparou. os ambientes que você precisa se preparar para eles. É. Então, isso Verdade. é bíblico, viu, Isso é gente? bíblico, né? Não E é- aí, às vezes, as mulheres cristãs, elas deturpam a palavra também, falando que vaidade é pecado. Uhum. Vaidade é tudo aquilo que me faz sentir superior ao outro. Autocuidado não é pecado e também é bíblico. Esther se embelezou por 12 meses, é o que a Bíblia relata, Ela ficou tomando banho de perfume, né? para se apresentar ao rei. Pensa, naquela época o perfume ainda era mais caro do que hoje. Só tinha perfume Foi quem um tinha ano se dinheiro. cuidando. Um ano. Se cuidando, com 7 servas a servindo para cuidar da beleza dela, para ela se apresentar ao rei. Então, tem Uau. lugares que exigem autocuidado, tempo de investimento nesse autocuidado, de trocar suas vestes e de se preparar Eu para acho que é o que um pouco do que a gente falou também. Não vai ser tudo de uma vez. É um processo. Essa é uma construção, processo. É um né? processo Até que vai porque sendo o mundo muda o construído. tempo todo. Hoje a moda é essa. Daqui a pouco muda. Daqui a pouco eles inventam alguma coisa que se comunica melhor do que a de hoje. Então, a atualização, você nunca vai poder deixar de fazer. de investir em conhecimento, né? É. Então, o conhecimento, ele é algo que ninguém te tira. É verdade. Mas é legal contextualizar, né? Principalmente para nós que somos cristãs, a gente vive uma vida que o nosso profissional, não existe a Nájila profissional e a Nájila cristã. A Nájila é a mesma pessoa, né? Eu sempre falo isso no podcast, sempre trago a palavra de Deus aqui para esse podcast, porque é a minha vida, Uhum. né? É o nosso estilo de vida, É né? verdade. No caso aqui, como eu te conheço, posso falar o nosso estilo de vida. E é legal saber que isso tá na palavra de Deus, né? Ele mesmo tá escrito lá que você precisa, né, se vestir bem. Claro que a gente precisa também ter entendimento da palavra, né? Você deu o exemplo aí de Ruth, Da Esther, Esther, né? tô Esther. aqui eu tô confundindo, de Esther. Você deu o exemplo De de José. E existem Um exemplo outros, feminino e um masculino. Né? Existem bom outros, com mostrar certeza. Existem. Mulher de Provérbios, né? Fala que ela Sim. vestia bem todos os de sua casa, com roupas de linho, né? Linho fino e púrpura, que eram os tecidos mais caros, finos né? da Mais época. finos. Então, a Bíblia relata sobre esse poder. Não trate isso como uma vaidade. Acho que você achou o ponto-chave aqui pra gente fechar. Porque muitas pessoas falam, isso é vaidade, isso é bobeira. Você precisa de saber, no caso da obra. Você precisa saber como faz uma alvenaria, conferir ali. Você não precisa de nada de imagem, não. Isso é bobeira. Você até me falou lá fora, eu quase que esqueci de falar sobre isso. Hoje, o que eu mais tenho ouvido, inclusive no meu Instagram, que é a rede social aberta, porque as pessoas na frente, elas não falam essas coisas. Sim. Eu postei alguma coisa lá que escreveu lá assim, engomadinha, engenheira de escritório. É isso que eu ouço, só porque eu coloco um blazer pra ir pra obra. Aham. Né? Claro que tem um pouco de... como é que chama, gente, a palavra? Fugiu da minha cabeça, um pouco de machismo, né, em relação à minha profissão, né? Porque hoje já melhorou muito, mas as mulheres na engenharia, né, elas foram vistas há muito tempo como algo incomum, né? Numa sala de formação de engenheiros tinha 20 homens e 5 mulheres. Eu me formei na transição dessa fase, que na minha sala tinha metade mulher e metade homem, que era raríssimo. Uhum. Hoje em dia já não tem isso mais, mas ainda Sim. tem muito preconceito de mulher na obra, que mulher não entende nada, mulher só vai para dar pitaco. E eu ouvi, por último, essa daí, que engenheiro engomadinho, engenheiro de escritório, engenheiro do computador, que não sabe fazer obra só por conta da minha vestimenta, né? Aham. E é pessoas que não entendem, claro, também, né, Nath? Porque quem tem... Isso é o sobre senso, elas, né? sobre as Sobre crenças limitantes delas, não é Uhum. sobre você, né? Porque você soube se posicionar e o seu posicionamento está incomodando, porque você está chegando no lugar que você quer chegar. Exatamente. E ele provavelmente não. Inclusive eu não quero alcançar esse tipo de pessoa, né? Eu quero alcançar o tipo de pessoa que entende que é importante, né? É importante e me vê como importante na forma como eu me comporto, como eu falo, como eu me visto, Uhum. porque são essa série de coisas, né? E, enfim, acho que chegamos ao final, né? Final de Foi- mais essa jornada. São 7 meses que a gente está compartilhando aqui, né, nessa mesa. Muito conhecimento, né, sobre engenharia, sobre obras. E eu gostei muito, quando veio, né, na minha mente a ideia, vou chamar a Nájila, porque eu estou vivendo isso. Né, a questão de melhorar.
né? Eu já fiz esse procedimento com fez você. O processo, mas já entendeu sei, que precisa. Sei que precisa, continuar. mas eu preciso me atualizar e melhorar. Então, eu estou vivendo esse momento, né, de reposicionamento. Eu acabei de sair de uma fase de maternidade muito pesada, né? Desse primeiro ano de vida das gêmeas. Elas estão com 1 ano e 3 meses. Então, esse reposicionamento não é só para quem está começando, que precisa aprender a se vestir bem. Quem já está no meio do caminho, que precisa arrumar, né, ajeitar a rota, né, acertar a rota, também é necessário, né? Então, acho que esse tema vai, assim, de encontro para esses profissionais, porque o nosso canal hoje, ele é voltado muito para os iniciantes, para as pessoas que nunca começaram, né, uma obra na vida, que se formaram, estão com o diploma engavetados, né, e infelizmente hoje tem muito engenheiro que virou Uber, não é um preconceito, tá, que fique claro, o Uber é uma profissão digna, é uma profissão como qualquer outra, só que, poxa, você investiu R$100 mil numa faculdade, e que com potencial, porque o engenheiro pode ser várias coisas. As pessoas têm a mania de achar que engenheiro só faz obra e projeto. E engenheiro pode fazer perícia, ele pode dar consultoria, ele pode ajudar a pessoa a comprar um terreno, ele pode ajudar numa aprovação do corpo de são infinitas áreas que você pode atuar como engenheiro, né? Então, o nosso canal, ele vem para destravar essa carreira desses profissionais, porque existe um caminho, cada pessoa vai ter o seu. Eu comecei com perícia, eu não comecei fazendo obra, né? Comecei matutando minha cabeça com norma, tendo que ler. Eu me sentia mais advogada do que engenheira, porque eu tinha que ler norma, lei, legislação do município, e foi ali o meu caminho, que é um caminho, inclusive, super assertivo para quem gosta dessa área. Mas acabei migrando para as obras porque era o meu sonho. Eu vim de uma base de obras, né? A minha carreira corporativa, atuei em obras muitos anos. E eu não sabia, né, da questão da imagem, porque se eu soubesse, eu tinha alcançado ainda voos muito maiores, como você disse, certeza. Porque com 22 ou 21 eu já era coordenadora, e eu não tinha, eu sei porque eu lembro, né, eu não tinha postura, né? De posicionamento do meu cargo, não. Eu era coordenadora, mas acho que só quem convivia comigo que sabia que eu era, mas se eu me apresentasse para uma pessoa nova, sei lá, a pessoa não diria pelo meu comportamento de imagem, os seus né? 10 segundos não ia transmitir a coordenadora. Se aquela época eu soubesse disso, eu tinha... Nossa, tinha alcançado... Já tava voando, já tá, tinha virado dona de uma aí. Vale. E realmente, como isso é importante, né? Então, eu queria te agradecer, né? Por ter dedicado seu tempo, né? Eu sempre falo que as pessoas têm que valorizar, né? Criação de conteúdo, ainda mais no caso, gente, de graça, né? Tá lá disponível, daqui a pouco esse episódio vai lá pro canal do YouTube e a pessoa vai poder compartilhar. E não são engenheiros arquitetos, porque esse tema aqui é universal, esse é universal. Né? Esse aqui vale pra todas as não profissões. É só para engenheiro arquiteto, é para qualquer profissional. Qualquer pessoa. Pra qualquer pessoa. Travada, né? Não consegue destravar a carreira, comece por aqui. Talvez tá errando na imagem. Eu tenho uma frase, até coloquei um post esses dias, né, pra gente encerrar, falando, né? Não comece pelo marketing digital, comece pela imagem pessoal. Porque você vai investir no marketing, mas a sua imagem não tá pronta. Não vai conectar. Você parece lá assim, né? Nada assertivo. Não vai conectar. A pessoa já grava ali aquela sua imagem, depois para você desfazer aquilo. E aí é o que vem aquela questão da frustração que a gente já falou. Aí então, investe justamente. dinheiro, tráfego pago e tudo e não conecta. Por quê? Porque a imagem não está transmitindo o que precisa transmitir. Legal. É verdade. Mas então, agradecer mesmo pelo seu tempo, pela disponibilidade. Realmente agregou muito valor para mim, né? Que sou muito interessada nesse assunto, com certeza pro Caio também. Tenho certeza que também, para todo mundo que vai ter a oportunidade de ver. Tá precisando. Tá precisando. E eu tô precisando ir lá também. Com certeza. E deixar, claro, um convite, né? Vamos ter muitos podcasts ainda, né? Nós iniciamos em janeiro, nós estamos no 7º episódio, então ainda tá... É um bebê, né? Esse projeto. Eu já disse aqui várias vezes, todos os podcasts eu vou afirmar isso, que esse vai ser o maior podcast do Brasil em relação ao tema de engenharia, né? Amém. Eu criei isso com esse propósito, né? De ser o maior podcast do Brasil no tema de engenharia. Amém. E você tá fazendo parte desse início, Fico né? feliz, então, né? Com certeza. Privilégio. Então, com certeza, nos próximos episódios aí, né? Nós vamos sempre estar abordando esse tema. Mas por hoje, né? Por esse episódio... Né? Nosso muito obrigada. Muito obrigado, Nájila, pelo privilégio de ter você aqui com a gente. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Nájila, repete as suas redes sociais, né, para o pessoal aproveitar e já seguir lá a sua página e ficar bem atualizada aí do poder da imagem. Nájila Travaglia Oficial, Nájila com GY. Já segue lá.
E não se esqueçam, comece primeiro pela imagem pessoal. E tem alguma outra rede social hoje? Tá? Só o Instagram. Só o Instagram, né? É. E, obviamente, né, sigam lá nosso canal do YouTube, se inscrevam para não ficar não esquecer, né, do próximo episódio, não ficar de fora. Coimbra Enge Construções e o meu perfil que é thaiscoimbra.enge. Então, já segue lá o TikTok, a gente começou a ter pouco tempo, a gente tem que estar antenado a tudo, né, mas eu nem lembro qual que é. Eu ainda estou bebê por lá, mas nós temos também um perfil no TikTok. Mas é isso, nós já estamos com 4 episódios disponíveis, né, que já estão no ar. Essa semana nós vamos subir aí o episódio das 2 Carlas, né, que estiveram aqui, que é a Carla Loureiro e a Carla Almeida, que fala sobre direito imobiliário e sobre INSS de obra. Então, essa semana nós vamos subir, entre essa e a próxima semana, nós vamos subir esses 2 episódios para vocês já poderem maratonar. São 6 episódios, gente, de 1h50 mais ou menos, de conteúdo que muita gente aí no mercado tá cobrando, tá? E tá lá de graça, então você não tem desculpa para começar a travar sua carreira. E o episódio de hoje, com certeza, vai estar disponível também daqui uns 20 dias. Então, enquanto isso, né, vocês que aproveitaram a live já estão bem atualizados, né? Verdade. Quem não conseguiu assistir, só se inscreva lá no canal do YouTube que a gente vai disponibilizar. Quer falar alguma coisa? Não. Então é isso, muito obrigada. Vamos muito encerrar por aqui. Nájila. Até o nosso próximo episódio 8, né? Não vou dar spoiler, vamos deixar o pessoal ficar curioso aí para saber qual o tema e o convidado. Então até o nosso próximo momento engenharia. Isso aí, até a próxima, gente. Tchau, muito tchau. obrigado, Tchau, valeu. tchau.